Envelhecer não significa perder automaticamente a força, a memória ou a independência. Na realidade, muitos problemas atribuídos à idade são agravados por hábitos que se repetem diariamente. São comportamentos aparentemente inofensivos, mas que, ao longo do tempo, podem prejudicar os músculos, o equilíbrio, o coração e até o funcionamento do cérebro. Por isso, se você já passou dos 60 anos, conheça 7 coisas que precisa parar de fazer, ou pelo menos começar a mudar, para proteger sua saúde e sua autonomia. 1. Pare de ficar sentado durante horas. Passar a maior parte do dia sentado pode parecer confortável, principalmente quando existem dores ou dificuldades para caminhar. Porém, quanto menos o corpo se movimenta, mais difícil fica voltar a se movimentar. A falta de atividade favorece a perda de massa muscular, diminui o equilíbrio e pode aumentar o risco de quedas. Além disso, pode contribuir para o aumento da pressão arterial, da glicose e do peso corporal. Você não precisa começar praticando exercícios intensos. Comece levantando-se da cadeira algumas vezes ao longo do dia, caminhando dentro de casa, cuidando das plantas ou realizando pequenas tarefas em pé. Sempre que possível, inclua exercícios de força e equilíbrio adaptados à sua condição. As recomendações para pessoas com 65 anos ou mais combinam atividades aeróbicas, fortalecimento muscular e exercícios de equilíbrio. Segundo o CDC, o ideal geral é chegar a 150 minutos semanais de atividade moderada, respeitando as limitações individuais. Caso você sinta dor no peito, falta de ar intensa, tontura ou tenha sofrido quedas recentes, converse com um profissional antes de iniciar uma nova rotina. 2. Pare de acreditar que caminhar é o único exercício necessário. Caminhar faz muito bem para a circulação, o coração e o humor. Entretanto, depois dos 60 anos, também é importante cuidar diretamente dos músculos. Com o envelhecimento, o organismo pode perder força e massa muscular progressivamente. Quando isso acontece, atividades simples, como levantar-se da cadeira, subir um degrau ou carregar compras, tornam-se mais difíceis. Exercícios de força não significam levantar pesos enormes. Eles podem ser realizados com faixas elásticas, pesos leves ou com o próprio peso do corpo. Sentar e levantar de uma cadeira com segurança, por exemplo, pode ser um exercício eficiente. Também é importante treinar o equilíbrio. Ficar apoiado em uma superfície firme e elevar um dos pés por alguns segundos é uma possibilidade, desde que exista segurança e orientação adequada. O objetivo não é desenvolver um corpo de atleta. É conservar força suficiente para continuar realizando as atividades do cotidiano com independência. 3. Pare de substituir refeições por café, bolachas e alimentos pobres em nutrientes. Com o passar dos anos, algumas pessoas perdem o apetite, sentem menos disposição para cozinhar ou passam a morar sozinhas. Com isso, começam a trocar refeições completas por café, pão, biscoitos e alimentos industrializados. O problema é que esse padrão pode não oferecer proteínas, vitaminas e minerais suficientes para preservar os músculos e o funcionamento do organismo. Procure combinar alguma fonte de proteína, como ovos, peixes, frango, leite, iogurte, feijão, lentilha ou soja, com verduras, legumes, frutas e cereais. Também pode ser interessante distribuir as fontes de proteína durante o dia, em vez de consumir quase tudo em uma única refeição. O Instituto Nacional do Envelhecimento dos Estados Unidos destaca a importância de proteínas variadas e de refeições nutricionalmente equilibradas durante o envelhecimento. Quem possui doença renal, diabetes ou outra condição específica precisa receber orientações individualizadas antes de modificar significativamente a alimentação. 4. Pare de esperar sentir muita sede para beber água. A percepção de sede pode diminuir com a idade. Isso significa que algumas pessoas bebem pouca água sem perceber e só procuram se hidratar quando já estão com a boca seca, tontura, fraqueza ou urina muito escura. A desidratação pode favorecer constipação, confusão mental, pressão baixa e quedas. Uma estratégia simples é consumir líquidos em pequenas quantidades durante o dia, em horários regulares. Água, leite, sopas e frutas ricas em água podem ajudar. Entretanto, não existe uma quantidade única apropriada para todas as pessoas. Quem possui insuficiência cardíaca, doença renal ou recebeu recomendação para controlar líquidos deve seguir o limite estabelecido pelo profissional responsável. 5. Pare de tomar medicamentos por conta própria. Um dos maiores perigos nessa fase da vida é misturar medicamentos prescritos com remédios comprados sem receita, vitaminas, chás e suplementos.
Mesmo produtos considerados naturais podem provocar efeitos colaterais ou interferir no funcionamento de outros medicamentos. Anti-inflamatórios, remédios para dormir e certos antialérgicos, por exemplo, podem ser especialmente problemáticos para alguns idosos. Mantenha uma lista atualizada de tudo que você utiliza, incluindo doses e horários. Leve essa lista às consultas e mostre também ao farmacêutico. Peça periodicamente uma revisão dos medicamentos para descobrir se ainda são necessários ou se alguma combinação pode estar provocando tontura, sonolência, confusão ou quedas. O Instituto Nacional do Envelhecimento recomenda informar todos os medicamentos, vitaminas e suplementos usados. Nunca interrompa ou altere sozinho um tratamento prescrito. Algumas medicações podem causar problemas graves quando suspensas repentinamente. 6. Pare de se isolar. A solidão não afeta apenas as emoções. O isolamento social prolongado está associado a maior risco de depressão, declínio cognitivo e doenças cardiovasculares, segundo o Instituto Nacional do Envelhecimento. Procure manter contato com familiares, amigos e vizinhos. Participe de grupos comunitários, atividades religiosas, aulas, encontros ou trabalhos voluntários, conforme suas possibilidades. Se você começou a evitar conversas porque tem dificuldade para ouvir, não considere isso apenas uma consequência inevitável da idade. Uma avaliação auditiva pode ajudar. O mesmo vale para problemas de visão. Uma simples ligação, uma caminhada acompanhada ou uma conversa diária já pode fazer diferença. Buscar companhia não é sinal de dependência. É uma forma de cuidar da mente e do corpo. 7. Pare de acreditar que todo sintoma é coisa da idade. Cansaço persistente, quedas frequentes, perda de peso sem explicação, falta de ar, dor contínua, alterações na memória ou dificuldade para realizar tarefas habituais merecem atenção. Envelhecer pode produzir mudanças naturais, mas sintomas novos ou que pioram não devem ser ignorados. Quanto mais cedo um problema for investigado, maiores podem ser as possibilidades de tratamento e controle. Procure atendimento de emergência se houver dor ou pressão no peito, falta de ar intensa, desmaio, fraqueza repentina em um lado do corpo, alteração súbita da fala, confusão aguda ou presença de sangue nas fezes. Não tenha receio de incomodar seus familiares ou profissionais. Seu corpo está enviando um sinal, e prestar atenção nele pode preservar sua saúde. Conclusão. Depois dos 60 anos, pequenas mudanças podem produzir grandes resultados. Movimente-se mais, cuide dos músculos, alimente-se adequadamente, mantenha uma hidratação compatível com sua condição, revise seus medicamentos, preserve os vínculos sociais e não ignore sintomas importantes. Você não precisa mudar tudo no mesmo dia. Escolha um desses hábitos e comece com uma atitude simples. O objetivo não é impedir o envelhecimento, mas envelhecer com mais força, lucidez, segurança e independência.